E a gente vai falar um pouquinho dos materiais aqui. Vai super pouquinho material. Às vezes sobra também, gente, esses pedaços assim de zíper, não joga fora. Essas peças pequenininhas vocês aproveitam tudo, tá? Vou começar aqui pelo corpo. Então eu tô usando o sintético Doll, que é mais conhecido também como Dolari, Dolaro, alguma coisa assim. Na Personal ele tá como Doll. Então ele tem estampado, tem liso. E ele, gente, é fundo malha, tá? O que é isso? É a estrutura, o fundo que é constituído o meu sintético, onde ele é a base dele, é na malha. Vocês vão encontrar sintético com base no PVC, por exemplo, né? Que aí ele é mais duro, tá? Ou ele é mais grosso. Esse aqui é 8 milímetros. O 8 milímetros costura até na máquina doméstica, ó, maravilhosamente, tá? Depois, outros tipos de grossura também, outros tipos de fundo, fica um pouquinho mais difícil, até pela grossura dele mesmo, tá? Então aqui, ó, eu tô usando duas partes nesse dolaro. Se caso você for fazer no tecido, vai ser tecido e manta só. Não precisa estruturar para deixar mais firme, não. É uma peça pequena, não exige estruturação muito carregada, tá? Então no tecido é só o tecido e a manta e o forro, tá? Aqui eu só vou usar no caso, o sintético e o forro, tá? Então vocês cortem aí duas medidas de 15 de largura por 13 de altura, duas vezes. E aqui duas vezes no forro, a medida que é diferente, porque eu gosto sempre de cortar 1 centímetro a menos. Então vai ser 14 por 12, tá? Duas vezes. Aqui eu estou usando um nylon emborrachado, gente. Muita gente tem dúvida desse nylon, tá? Ah, mas eu não acho. Pode ser substituído pelo bagum, tá? A diferença dele aqui, eu vou falar pra vocês, é o quê? Ele é mais maleável, ó. Tá vendo? O bagum, ó, tem um pedaço dele aqui, ele é mais firminho, tá vendo? Ele tem uma tela, né, o bagum, assim, ó. E ele é mais um plástico. Esse daqui, ó, ele é acetinado aqui atrás e ele tem uma camada emborrachada mesmo. Vocês acham na Personal também, tá? Os dois. Pode também, tem na Plásticos Ivone, também vocês acham, certo? Vou precisar aqui, ó, pra minha alcinha, uma medida de 24 por 5. Aqui eu tô usando o bagum mesmo, mas vocês podem usar do próprio sintético aqui, tá? E no tecido, só o tecido. Vocês fazem uma alcinha aqui, tá? Aqui eu vou precisar de um zíper, ele tem 15 centímetros, um cursor e um mini mosquetão. Esse mini mosquetão é de um centímetro, tá, gente? Ele é bem pequenininho, ó. Que aí o intuito aqui é da mãe conseguir pendurar na bolsa, né? Ou na mochila, enfim. Tá? Só isso de material. Aí o que vocês vão fazer? Vai fazer as marcações das caixinhas de leite aqui. Que em cima é 1,5 centímetro nas duas pontas. E embaixo 2 centímetros. Então eu vou já cortar nos 4 cantos, tá? Vai ficar desse jeito. E aí eu já vou colocar o zíper aqui, tá? Então, sem segredo, né? Quem tá começando agora, gente, o zíper sempre com os dentes pra baixo. E aqui a gente vai passar uma costura.
Gente, a minha máquina lá do ateliê, eu já falei isso na outra live, ela sobe sozinha no pedal, né? E aqui tem a joelheira, eu desacostumei total. A gente desacostuma, é engraçado isso, né? Eu vou passar essa postura aqui, ó, prender nesse zíper. E aqui também, ó, ela não tem um corte, aí eu sempre perco a minha tesoura, né? Achei. Ó, vai ficar desse jeito aqui. E aí eu já venho com o forro aqui em cima. Aqui, gente, no forro vocês também já cortam, tá? Vou só pegar um que eu já tinha cortado aqui. Pra não atrasar o processo. Então, fiquem atentos, tá? No forro, como ele é branco, vocês se atentem de colocar aqui, ó, 1,5 cm com 1,5 cm. Aqui, gente, vai estar menor mesmo, ó, tá? Porque eu gosto do forro um pouco menor para conseguir encaixar certinho na peça. Então, eu vou colocar ele ao meio, aqui. Se vocês quiserem, gente, não precisa cortar essa parte de cima, tá? Só façam as marcações no forro na parte de baixo. Aqui eu acabei cortando, mas eu gosto de manter em cima ele inteiro e só faço esse corte aqui no de baixo, tá? Fica bem melhor porque eu consigo centralizar aqui certinho, tá? Então eu centralizo aqui o meio, se vocês quiserem pode fazer um piquezinho, né? Ou a olho assim, ó, pra que fique bem no meio. E aí eu vou passar essa costura aqui segurando esse meu forro. E aí, gente, forro pra lá, parte frontal pra cá, né? Eu faço uma marcaçãozinha aqui, vinco, e vou passar essa costura aqui pra rebater o meu zíper. Aí vai ficar desse jeito aqui. Vou repetir a mesma operação, Vou repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Aqui, gente, não estique o sintético, tá? De maneira alguma, porque senão ele deforma, tá? Eu acho que quem tava na live comigo... Olha, meu ponto tá tão feio de novo. Quem tava na live comigo da outra vez, eu dei uma esticadinha e marca, tá? Ele fica sobrando. Ó, fiz para as duas partes aqui. E aí eu jogo o forro pra lá, ó, desse jeito aqui, e vou passar uma costura pra rebater. Mesma coisa. Tirar só essas linhas aqui. E aí eu vou reservar um pouquinho e vou pegar aqui minha alcinha, aqui sem segredo, eu vou dobrar no meio, vou vincar e vou unir essas duas pontas pra dentro. Vou fazer uma alcinha, desse jeito. Como eu tô usando o bagum aqui, ele não vai ficar. No tecido vocês levem no ferro, né, vinquem ela, e aí eu vou passar uma costura nas duas extremidades aqui, pra fechar. Ó, vai ficar dessa maneira aqui. Ó, gente, meus pontos ainda não estão bons de baixo, hein?
chamar um técnico para dar um jeito aqui. Ó, aí eu vou colocar o meu mosquetão aqui dentro. Pode até ser maior, viu, gente? Se vocês tiverem de 2 centímetros, vocês podem fazer também essa tirinha um pouquinho mais fina, com 4, para não ficar tão marcado aqui, tá? Gente, essa copa, né, pra gente que é empreendedor, né, é mais pra quem trabalha fora, né, ter uma folguinha, ter uns momentos, né, fora do trabalho, né, com a família, assim, um dia de semana, né, porque a gente mesmo que trabalha no ateliê, né, eu, na verdade, estava assistindo todos os jogos, aí minha produtividade tava indo lá no pé. Aí eu parei. Eu faço só uma costurinha de segurança aqui pra essa alcinha depois não ficar sambando, tá? Quando eu colocar. Então eu pego a parte principal aqui e agora eu vou colocar o nosso cursor. Aqui, gente, eu procuro sempre deixar reta essa base, porque diferente de outras artesãs, assim, que eu vejo por aí, fala pra cortar o zíper, né, uma ponta aqui, cortar o dentinho e deixar a ponta aqui, eu não gosto tanto, tá? Então eu deixo aqui bem retinho. Deixa eu ver se eu tenho um isqueiro. Acho que eu não tenho um isqueiro aqui. Não tenho. Porque aí eu deixo, queimo com isqueiro, ele fica bem certinho aqui. E aí que eu vou abrir ele, vou encaixar o cursor aqui, ó, as duas pontas, eu deixo o mais reto possível. E, gente, de verdade, quando você faz esse movimento com o dedo, ele faz um clique. Até já ouviram? Então já tá dentro, ó. Então, ouviu o clique, é a hora de você puxar ele que já tá dentro aqui da peça. Não faz nem, né, não fica aí se matando. Eu já me matei muito para colocar cursor, assim. Tive muita dificuldade no começo. Mas depois que eu comecei a fazer assim, deixar bem retinho, né, tirar esses fiapos aqui e fazer isso com o dedo indicador, né, deixar ele retinho nas duas pontas e fazer esse movimento para baixo, eu não tive dificuldade mais. E ó que eu nem era tão experiente na costura, hein? Aqui, gente, eu vou colocar a minha etiquetinha. Se você tiver, já coloca, é importante, né? Coloca aqui na lateral. Se quiser também, dá pra colocar aqui, ó, na frente. É só marcar uns 3 centímetros aqui pra baixo, tá? Marquei 3 centímetros, aí é onde vai ficar a parte de, né, onde eu vou encaixar mesmo a minha etiqueta. Fica bem legal também. E aí aqui eu vou escolher um dos lados pra colocar aqui essa minha tirinha. Então eu deixo bem rente aqui, ó, onde eu vou fechar. E eu só costuro o miolo. Cuidado para não costurar mais, para não pegar o fogo, tá? E aqui, gente, quem tem máquina doméstica, toma cuidado. Qualquer coisa, só roda o volante assim, ó, dá um retrocesso. Que é uma costura só para ele não sair do lugar, tá? Por que eu falo isso? Porque eu já quebrei muita agulha quando tá com zíper e alguma camada, tá? Então aqui vocês têm que tomar muito cuidado quem tem a máquina doméstica. E até quem tem industrial, viu, gente? Já quebrei muita agulha aí na minha vida de artesã. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar agora as duas partes aqui, tá? Tanto do forro quanto do corpo. Acomoda aqui a tirinha aqui embaixo, tá? Vocês podem colocar uns grampinhos pra segurar aqui.
só por segurança, pra não sair torto, né, gente? Ai. Preciso arrumar outro celular, que aí eu consigo manter os comentários, eu consigo ir interagindo com vocês. Eu vou pegar o do ateliê, tem um celular lá no ateliê. Eu coloco uns grampinhos aqui, só pra não perder a medida aqui, né? Ficar tudo certinho. Tá vendo? Quando você costura ali em cima bem certinho, ó, ele já alinha aqui, ó. Nem precisa ficar alinhando e tudo. E aí eu vou passar a costura, né, em todas as pontas. Primeiro no corpo, essa lateral embaixo e a outra lateral. Viro a peça, só ajeito aqui, ó, o meu zíper, tá? Ajeito ele pra cima. Vou passar uma costura também aqui nas laterais, tá? Aqui, gente, ó, é unir mesmo, tá? O forro, ó. E aí eu passo essa costura aqui de um pé de máquina, tá? Porque eu já fiz aqui o meu recorte, tá? Da caixinha de leite. Então aqui não tem segredo nenhum. Ah, e aqui também a gente faz um pé de máquina, tá, gente? E na doméstica. Pode ser um pé de máquina, ou se você puder, se você achar o 0,75 da sua máquina, fica até melhor, tá? Porque, gente, eu falo uma coisa. Peça com fole. Se você não segue um pé de máquina na medida, dá diferença pra fechar. Dá diferença pra fechar. Ó, agora eu venho, ó. Tá vendo? Eu jogo o meu zíper lá pra cima. E aí eu venho costurando. É melhor fazer o contrário, ó. Porque aí eu costuro de baixo pra cima. Mais fácil, tá? Eu consigo ir até lá em cima. Aqui, gente, se eu não tivesse cortado, ia ser muito mais fácil, tá? Mas eu cortei. Então, agora eu lembrei porque eu não corto, tá? Então, essa parte da caixinha de leite no forro, vocês cortem aí somente na parte de baixo. E aí aqui, gente, só vou costurar um pouquinho, porque eu preciso deixar uma abertura para desvirar, tá? E essa abertura não pode ser tão pequenininha. Então, ó, nesse cantinho eu só fiz um pouquinho, tá? Para eu conseguir desvirar. E agora sim eu vou fechar minhas caixinhas de leite. Às vezes, gente, sobram, tá vendo? Algum recorte. Aí eu só alinho aqui, ó, pra minha caixinha de leite não ficar torta. Porque às vezes a gente marca de um lado e não marca tão certo, tá? Então aqui eu abro e vou encontrar as minhas costuras aqui do meio. E aí aqui um segredo, tá? Pro acabamento ficar bem legal. Ou você abre as costuras assim, ou você joga uma parte pra lá e a outra pra cá. Dessa lateral aqui, ó, dessas pontas, tá? Eu costumo fazer isso, jogo uma pra lá e outra pra cá, porque aí fica desse jeito, ó. Tá? Fica mais fácil de costurar e o acabamento fica supimpa. E aí aqui, quem tiver dificuldade também, pode colocar grampinho e pode assim amassar um pouquinho a peça aqui, tá? E aí eu vou passar um pé de máquina.
Então, eu vou fechando todas as caixinhas nesse mesmo esquema. E aí, a gente já fala como a gente vai fechar ele a do zíper, tá? Nossa, quanta linha! Gente, aí vai limpando o trabalho. Eu tenho toque. E a minha máquina lá, ela já corta, tem o corte automático, que ela já corta, né, bem rente, né? Não fica tanto fio assim. E aí, gente, aqui, ó, na parte de cima, deixa eu só prender coisa aqui que não era pra prender. Aí, aqui, ó. Aqui na parte de cima, a mesma coisa, eu alinho esse meio com o meio do meu zíper, tá vendo? E a parte de trás também, tá? Eu abro ela, eu deixo ela alinhada. Quando eu falo que é mais fácil não deixar aqui, não abrir essa caixinha de leite no forro, porque assim, o forro vem até aqui em cima e depois eu refilo junto. Aqui você tem que dar uma esticada nele, você abre ele, ó. Desculpa, gente. Você abre ele e também tem que alinhar aqui, tá? Não trouxe água aqui pra cima hoje. Ó, aí o forro tem que estar alinhado também. Mas quando eu corto, eu acho que fica pior de alinhar isso, tá? Igual aqui, ele tá muito pra baixo, não vai dar certo. Então, vocês aí de casa, ó, tá vendo? Sempre acontece alguma coisa. Vocês não cortem aqui em cima, tá? Mas no final dá certo. Então, aí eu abro essa costura, tá alinhado ali no meu zíper, e aí eu passo um pé de máquina. Gente, sempre quando eu tô costurando o zíper mesmo, tá? A gente passa bem devagar. E aí eu tiro esse excesso aqui. Tá vendo que não pegou o forro direito? Pegou, mas não tanto quanto eu gostaria de ter pego. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Abro bem essa costura aqui, alinho bem e abro essa costura aqui central. E aí eu corto esse excesso aqui de zíper também. Ó, aqui já não pegou. Então eu dou essas dicas aí pra vocês não cortarem, que aí fica muito melhor, tá? Porque como eu corto um centímetro menor do que já é, né, o forro, para ele encaixar bem na peça dentro, ele já tem uma diferencinha ali, né, que ele não vai chegar. Então é melhor não cortar mesmo. Sei lá onde eu tava com a cabeça. Eu, na verdade, estava cortando essa aula assistindo o jogo, tá? Acho que o jogo... eu fiquei distraída. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o forro. Falta as duas caixinhas lá de baixo. Eu pego aqui e já fecho, tá? Aqui, gente, na máquina, vocês têm que arrumar a melhor posição para vocês conseguirem costurar bem certinho aqui, tá? Às vezes a gente fala, é forro, ninguém vai ver. Mas é tão bom, né? Até a peça ser bonita na parte de dentro, né? A gente costura, eu sempre vejo esses detalhes, sempre em peça que eu pego na mão eu vou olhar. Então é importante. Ó. Vai ficar desse jeito aqui. Aí vocês limpem, tá? E aí agora eu vou desvirar.
Só tomar cuidado que dependendo do sintético que vocês usarem, ele marca, tá? Ixi, saiu o gol de alguém. Tem um bar aqui bem em frente à minha casa. Quase em frente à minha casa. Ó. Esse dolar é bom que ele não marca, tá, gente? É ótimo pra trabalhar. Então, eu vou alinhando aqui, ó, todos esses cantinhos. E aí, eu já passo aqui uma costura pra fechar essa abertura, tá? Eu jogo o fogo pra dentro e vou ajeitando tudo aqui. Ele, não acho que cortando fogo 1 centímetro faz diferença, vou cortar do mesmo tamanho do corpo, tudo bem, não tem problema, a gente às vezes, né, o que às vezes técnica dá certo para um, dá certo para o outro. Eu acho que não fica sobrando fogo dentro, né? Então já encaixa melhor quando eu diminuo 1 centímetro só, gente, faz diferença, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui dentro. Mas, ó, aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, tá? Como não costurou o meu forro, né, ficou uma aberturinha aqui, ó. Quando eu faço a caixinha de leite nesse forro, então vocês não façam caixinha de leite no forro na parte de cima, tá? Isso daqui, como eu tô fazendo alguns a gente vai montar cestas, né, de enxoval. Então eu vou colocar nos enxovais das mamães pra igreja. É um presentinho, né? Uma forma delas também, as pessoas carentes e mamães carentes, né? Terem aí também uma oportunidade de ter peças bonitas também. Tá? Aqui, gente, até o lado do zíper, né? Se vocês quiserem manter sempre o mesmo lado da alcinha pra ela abrir pra cá, tanto faz também, tá? E aí fica assim a nossa peça, ó. Bem bonitinha. Aqui eu já fiz ao contrário, tá vendo? O zíper. Mas é bem rapidinho de fazer, se vocês pegam aí um dia faz um monte, né? Aí a mamãe... E assim, é uma peça, gente, que dá pra fazer até de porta-fios, sabe? Porta-treco, porta-moedas também, né? Porta-dinheiro aqui. Então... dá pra fazer bastante coisa, é uma peça versátil, né? Gente, eu tô chamando de porta-chupeta, mas aí dá pra ser várias outras coisas também.